Muito bom dia, graça e paz. Estamos hoje juntando, a escola dominical com a nossa aula do discipulado, tá? Então, irmãos, nossa matéria de hoje é a matéria chamada Envolva-se, tá? Diga, envolva-se. E vamos ver, irmãos, a importância do seu envolvimento para a nossa igreja local. Amém? Nós temos que entender, irmãos, que ninguém se envolve naquilo que não conhece. Tá? Se alguém chegar para você com uma proposta de investimento, se ele não for claro para você aonde ele vai aplicar o seu dinheiro, se ele não for claro para você o quanto você vai receber daquele investimento que você tá fazendo, e se ele não falar para você o risco, dificilmente você vai investir o seu dinheiro naquele negócio. Por quê? Porque só vai se envolver naquilo que você conhece. E essa matéria é uma matéria onde nós vamos passar informações sobre a nossa igreja para que você decida se envolver. Sabe, irmãos, porque na igreja nós não envolvemos apenas as nossas finanças, mas nós envolvemos a nossa vida, a nossa família, nosso casamento, tudo está envolvido quando nós falamos sobre igreja. Por quê? Porque Jesus não comprou, irmãos, 90% do que nós somos. Ele comprou 100% de que nós somos. Amém? Então, tudo que temos e somos, só temos e somos por causa de Jesus. Amém? Então, abra comigo em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 15. Tá? Quero falar com você sobre a definição do que é igreja. Então, veja que a Bíblia diz, irmãos, que e vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? Que eu, o Filho do Homem, sou. E eles disseram, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse, abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero destacar aqui dois pontos bem importantes para a gente começar a entender, irmãos. Que a revelação, que a igreja está fundamentada não na pessoa de Pedro. Amém, irmãos? Não é na pessoa de Pedro que a igreja está edificada, mas a igreja está edificada na revelação que Pedro teve. Amém? E qual foi a revelação que Pedro teve? Foi que aquele Jesus de Nazaré, aquele Jesus que era filho de José e Maria, aquele Jesus que estava naquele momento andando com eles, aquele Jesus era o Cristo prometido de Deus. Foi essa revelação que Pedro teve. E é essa revelação no qual a igreja está edificada. Ou seja, a igreja está edificada na revelação de Jesus como Cristo. Amém? Então eles entenderam, ora, tu és o Cristo. Tu és aquele ungido. Tu és aquele enviado da parte de Deus para mudar a história do homem, para salvar, resgatar, transformar o homem. Então a igreja está fundamentada, irmãos, em cima de uma revelação. A igreja não está fundamentada em cima de uma estratégia de crescimento. Ela não está fundamentada em cima de uma filosofia humana, de um pensamento humano, terreno, em cima de uma ciência. Não! A igreja está fundamentada na revelação de Jesus, o Cristo de Deus. Você pode dar um amém por isso? Agora, se a igreja está fundamentada em cima dessa revelação, quanto mais nós entendemos da revelação que há em Cristo Jesus, mais forte e edificada a igreja fica. Quanto mais eu entendo o que Cristo fez por mim na redenção, quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho, mais forte eu fico. Agora, quanto menos eu entendo, mais enfraquecido eu fico.
Uma igreja poderosa é uma igreja que entende a obra de Jesus na cruz. É aquela que entende que Jesus é o Cristo de Deus. Outra coisa importante que Jesus fala é que não foi carne nem sangue que revelou isso a Pedro. Foi o próprio Deus que revelou que Jesus era o Cristo. Sabe, irmãos, existe uma revelação da parte de Deus para nós que nos leva a ter uma compreensão dessas verdades. Há uma expectativa da parte do Espírito Santo de nos revelar quem Jesus é. Porque ele revelando quem Jesus é, ele revela quem nós somos em Deus. Amém? E outra coisa bem importante sobre a igreja, irmãos, é uma comunidade formada por aqueles que nasceram de novo. Amém? Só pode fazer parte da igreja, ou melhor, só faz parte da igreja todo aquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não faz parte da igreja. Amém? A palavra eclésia, que nós vemos aqui nesse trecho, que Jesus usou para falar sobre a igreja, não é a palavra que Jesus criou, mas é uma palavra já de uso comum na sociedade, na comunidade de Israel. A palavra eclésia significa uma assembleia que era realizada onde aquelas pessoas se reuniam para debater interesses da comunidade. Tá? Então, é como se nós tivéssemos aqui a Câmara de Vereadores. Cada vereador deveria representar a comunidade. E quando eles se juntam, eles estão ali juntos para deliberar coisas em prol da sociedade de Natal. Amém? Muito embora, às vezes, não aconteça assim. Né? Não é uma reunião para interesse próprio. É uma reunião para interesse da comunidade. Então, essa mesma palavra Jesus usou para falar da igreja. Então, a igreja é uma comunidade daqueles que nasceram de novo, edificadas e fundamentadas na revelação de Jesus Cristo, que deliberam coisas a respeito do reino de Deus. Anotaram? Amém, irmãos? Então, a igreja ela tem essa proposta de sermos comunidade para que a gente possa deliberar coisas nesse mundo de interesse da parte de Deus. Amém? Na igreja, ninguém está para interesse próprio. Ninguém está na igreja para se dar bem. Amém? Na igreja, todo mundo se dá bem. Na igreja, onde nós nos reunimos e nós deliberamos, investimos, estamos envolvidos em prol do reino de Deus. O nosso interesse é o reino de Deus. Amém? Então, essa palavra que é eclésia, que Jesus usou para falar da sua igreja. Agora, é importante nós entendermos, irmãos, que a Bíblia nos traz algumas figuras para falar sobre a igreja. E quando nós juntamos essas figuras, nós vamos ter um entendimento expandido do que a Bíblia fala sobre a igreja. Então, a Bíblia traz a figura de um rebanho para falar da proteção que há na igreja. Quando você está na igreja, nessa comunidade, você está protegido. Você não está sozinho. Você está protegido. Você está assistido nessa comunidade chamada igreja. Então, a Bíblia usa o rebanho para falar dessa proteção que há na igreja. A Bíblia usa também as figuras de edifício e lavoura para falar tanto do crescimento individual de cada parte da igreja, de cada membro da igreja, como da responsabilidade daqueles que ocupam cargo de ministros, de pregadores, de autoridade dentro dessa comunidade chamada igreja. Então a igreja, além de ser um lugar de proteção, é um lugar de crescimento. Diga crescimento. Passo próximo. A igreja também ela é simbolizada por um povo, né? Um povo de propriedade exclusiva de Deus, trazendo essa ideia de identidade e pertencimento. A igreja tem uma identidade, que é o caráter do próprio Deus. E um pertencimento. Irmãos, a igreja tem um dono. Você sabia disso? Quando Paulo perseguia a igreja e Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim: eu sou Jesus a quem você persegue. A igreja
tem um dono. Você não está nesse mundo largado às traças, à sua própria sorte, como um cachorro que caiu da mudança. Não. No momento que você nasceu de novo, você pertence a alguém. Amém, irmãos? Você pertence a alguém. Então, a igreja, como povo, ela tem uma identidade e um pertencimento. A igreja também é usada na figura da família, porque a igreja também é um lugar de relacionamento. Você não pode ser indiferente com o irmão que está do seu lado, porque você faz parte da mesma família que ele, que é a família de Deus. Né? Alguém já disse que aquele que escolhe Deus como pai não pode escolher quem será seu irmão. Amém? Porque todo mundo é irmão. Então a igreja também, irmãos, é um lugar de relacionamento. Quando a Bíblia diz que a igreja é uma família. E, por último, o que eu trouxe para você é o símbolo do corpo. A igreja também é simbolizada como um corpo quando vai falar da justa cooperação de cada parte. Amém, irmãos? Cada parte do corpo tem um papel importante. Na igreja, do mesmo jeito, cada membro tem um papel importante. Paulo vai falar, porque se um sofre, todo o corpo sofre. Se eu não estou sofrendo com a dor do meu irmão, eu não entendi o que é a igreja. Porque a igreja é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Igreja é um corpo, um relacionamento. Nós estamos juntos no mesmo propósito e visão. Amém? Pode passar o próximo. A Bíblia nos diz, irmãos, em Provérbios, capítulo 18, que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e se levanta contra a sabedoria. Uma coisa que nós temos que entender, irmão, de uma vez por todas: ninguém consegue ser igreja sozinho. Amém, irmãos? Diga, eu não sou igreja sozinho. Eu só consigo ser igreja quando eu estou congregando e fazendo parte de um corpo, de uma comunidade. Aí eu consigo exercer o que é ser igreja. Mas ser igreja sozinho eu não consigo. Por quê? Porque todas as figuras que nós vimos que a Bíblia usa são coletivos. Existe rebanho de uma ovelha só? Não. Para ser rebanho tem que ser no mínimo 2, uma pareia. Existe lavoura de uma planta só? Não. Existe edifício de um piso só? Não, porque ser igreja remete à coletividade. Amém? Então ninguém é igreja sozinho. Aquele que está sozinho, ele está em busca do seu próprio interesse. Mas aquele que está congregando em comunidade, está em busca do interesse do reino de Deus. Não vem me dizer, irmãos, que você está em busca do interesse de Deus se você está sozinho sem congregar. Amém, Jesus? Mas quando estamos juntos, nós estamos em prol do reino de Deus, dos interesses de Deus para esse mundo. Amém? E esse versículo também fala que aquele que está só se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, se eu estou sozinho, solitário, isolado, eu estou me levantando contra a verdadeira sabedoria. Qual é, então, a verdadeira sabedoria? Congregar. A sabedoria de Deus, irmãos, para a igreja não é o isolamento, é o congregar, é o estar juntos, estar ligados, é estar em comunidade. Amém? Passa mais um, por favor. Atos 2, 42 ao 47. Nesse texto comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Não estavam isolados em casa. Não estavam isolados em casa assistindo pelo YouTube. Eles estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Por quê? Porque é uma família. É por isso que eles vendiam o que tinha.
para socorrer aquele que estava necessitado. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Se um sofre, todos sofrem. Em Romanos, não lembro o texto agora de cor, mas Paulo vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalha para que tenha sustento para ajudar os necessitados. Na igreja, irmão, essa ideia de comunidade, de família, tem que ser algo impregnado em nós. Tem que ser uma revelação para nós. Que aqui não é um clube social, irmãos. Aqui você não tem uma carteirinha de clube social. Não, aqui você é sangue do meu sangue. Amém? Fazemos parte de uma mesma família. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles estavam congregando em comunidade, vivendo o que é ser igreja, o que Deus fazia? Deus acrescentava-lhes o dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, aquele que era salvo, Deus não conduzia ele para viver isolado. Aquele que era salvo, o que Deus fazia? Conduzia eles à igreja. Porque essa é a sabedoria de Deus. Que andemos congregados em comunidade. Igreja é a ideia de Deus, irmãos. Em Atos, Deus fazia isso. Foi salvo? Foi. Vai para a igreja. Então nós não podemos ficar, irmãos, alheios a essa sabedoria de Deus, que é congregar, que é fazer parte de uma comunidade chamada igreja. Amém? Quando nós falamos de igreja, nós temos uma igreja, que é a igreja mística, como é falado na teologia, ou a igreja universal, né? Não universal. Amém? A igreja mundial. Não mundial. A igreja que está espalhada no mundo todo, independente das placas. Nós fazemos parte dessa igreja, tá? Mas nós temos igrejas locais. E nós somos uma delas. Nós somos o verbo da vida no Alecrim. Amém? Como tinha irmãos lá em Atos. Você tinha a igreja de Jerusalém, você tinha a igreja de Antioquia da Síria, você tinha a igreja de Antioquia da Pisídia, tinha a igreja de Laodiceia, você tinha várias outras igrejas, mas todas estavam interligadas. Amém? Então, nós fazemos parte de uma igreja local e a sabedoria de Deus, irmãos, é que nós venhamos a congregar. Amém? Efésios capítulo 4, no verso 15, pode passar mais um. Veja, a Bíblia diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga cresçamos, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, diga bem ajustado, diga todo o corpo bem ajustado, ou seja, você precisa estar bem ajustado com o irmão que está do seu lado. Bem ajustado fala de relacionamento. Fala de amor entre os irmãos. Então, todo o corpo tem que estar bem ajustado e consolidado, firmado, cada um na sua parte, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Diga, cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então preste atenção aqui que está falando. A responsabilidade do crescimento da igreja não é do pastor pagano. A responsabilidade do crescimento da igreja não é minha. Não é do diaconato. Essa igreja não cresce. Deve ser os ministros que estão na igreja. Não, talvez seja você. Porque veja que a igreja, ela cresce conforme a justa operação de cada parte do corpo. Existe uma parte que me cabe e existe uma parte que te cabe.
A parte que me cabe não necessariamente é a mesma que a sua, mas é tão importante quanto a sua. Aquilo que Deus lhe confiou para fazer, irmãos, é importante para a nossa igreja. Porque sem ela a gente não cresce. Porque cada parte tem que efetuar a sua justa cooperação. Então veja que é uma cooperação que é justa você fazer. Por que é justa você fazer? Porque você foi ungido para isso. Existe graça sobre você para fazer aquilo que a igreja precisa que você faça. Então você é muito importante para o crescimento. Porque quando você não faz a sua parte, uma outra ajuda vai ter que fazer. E talvez ela fique desgastada. Quando você tem uma articulação, um joelho, que não desenvolve mais como tenha que desenvolver, o outro joelho vai ficar sobrecarregado. Porque esse joelho não está desenvolvendo a sua justa cooperação. No reino de Deus, irmãos, não tem ninguém que seja desnecessário, que seja descartável. Todos nós fomos ungidos para fazer alguma coisa nessa sabedoria de Deus chamada igreja. Não desmereça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não desmereça aquilo que você está fazendo agora. Seja tomar conta dos carros, seja colocar o microfone no ministro, seja carregar a pilha. Essas coisas são tão importantes quanto pregar, fazer um momento de música. Diante de Deus, quem prega não é maior do que quem coloca o microfone. Amém, queridos? Quem prega e quem coloca o microfone são tão importantes diante de Deus, são tão ungidos diante de Deus, receberam tão graça diante de Deus, são iguais, com funções diferentes. Você está comigo? Então diga para o seu irmão, diga, você é importante para nós. Diga, a unção que Deus depositou em você é importante para o corpo. Amém? Então cada parte é importante para que a igreja cresça. Sem você, irmãos, a igreja não pode crescer. Amém? Passo o próximo, por favor. Vocês conhecem essas pessoas aqui? Vou ler para você quem são cada uma delas aqui. Vamos lá. Febe, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, Lúcio, Jasão e Sosípatro. Não, lista de novos membros não, viu? Mas você sabe quem são cada um deles? Esse pessoal aqui era o pessoal que estava junto com Paulo, lá em Romanos, no capítulo 16. Paulo vai falar de cada um deles. Talvez você não conheça aqui a maioria. Mas cada um deles foram importantes para Paulo estabelecer as igrejas onde eles passaram. Se não fosse esse pessoal, tudo que Paulo tinha feito tinha caído por terra. Talvez a maioria deles não foram pregadores. Mas Paulo disse que alguns deles se deram à morte por causa do trabalho que Paulo estava desenvolvendo. Alguns deles se fadigaram por causa do trabalho que Paulo está fazendo. E eles nem eram ministros. Paulo nem botava eles na escala, mas eles estavam totalmente comprometidos com aquela obra que Paulo estava fazendo. Por quê? Porque era a obra do reino de Deus. Depois de uma olhadinha lá, em que são cada um deles aqui, Romanos capítulo 16. Paulo vai fazer questão de apresentar cada um deles. Cada um deles, irmãos, estavam totalmente envolvidos. Não somente sendo mais um número dentro das igrejas que Paulo fundou, mas eles estavam totalmente envolvidos com a obra que Paulo estava estabelecendo. Você não é apenas mais um número no cadastro de membro da nossa igreja. Você é um dom e um talento que Deus nos presenteou. Amém. Amém, irmãos? Talvez você nunca suba no púlpito da igreja, mas no dia do tribunal de Cristo,
Vai falar, olha, Maria, o seu galardão é do tamanho do pastor Beto. Mas eu nunca preguei, Senhor. Mas você foi fiel naquilo que eu coloquei você para fazer na minha igreja. Você desenvolveu a unção e a graça que eu compartilhei com você. Você fez a sua justa cooperação. E por causa disso, esse é o teu galardão. E você pode também ter o inverso. Alguém que está tentando fazer algo que não foi chamado para fazer. E não recebe galardão por isso. Porque eu só recebo galardão daquilo que eu fui ungido para fazer. Amém? Então, cada dessas pessoas foram importantes na obra missionária de Paulo, no ministério de Paulo. E Paulo, irmãos, várias vezes agradece e ora por cada uma dessas pessoas. Amém? O que eu quero chamar a tua atenção, irmãos, é que você não precisa estar em evidência para ser importante. Você não precisa. Você só precisa responder aquilo que Deus confiou a você. Porque é isso que a igreja precisa para crescer. Amém? Então eu quero te apresentar um pouco sobre o nosso ministério, caso você ainda não conheça. A nossa igreja está associada ao Ministério Verbo da Vida, que tem como sede a cidade de Campina Grande, e foi fundado, irmãos, pelo casal Pastor Bud e Mama Jane. Né? Pastor Bud já partiu para o Senhor, Mama Jane hoje ela está no ministério e exerce a função de vice-presidente do ministério, tá? Atualmente, o nosso ministério é presidido pelo apóstolo Guto Emery, e além das igrejas, nós também temos associado dentro do nosso ministério o Rema Brasil, a Escola de Ministros Rema, a Escola de Missões Mundiais Rema, o Centro de Cura e a Associação Ministerial Verbo da Vida. Então, são todos esses departamentos que estão associados ao Ministério Verbo da Vida, e a nossa igreja também está associada ao Ministério Verbo da Vida, tá? Então, a nossa igreja, irmão, só contando um pouco da história dela, ela teve início nos anos 2000, pode passar o próximo. Ela teve início nos anos 2000, né, as primeiras reuniões, com o pastor Marquinhos, tá? E aí, o pastor Beto e Luciano, eles vêm de Campina Grande e assumem a nossa igreja no ano de 2010, tá? Até 2010, irmãos, a nossa igreja, ela não tem um crescimento, né? Ela está sendo fundamentada, estão sendo levantados alguns líderes, estão sendo levantados alguns departamentos, aquela parte de fundação. Mas quando o pastor Beto chega aqui e assume a igreja de Natal, a nossa igreja começa a ter um crescimento, irmãos, avassalador. Tá? Quem aqui chegou em meados de 2011 pode testemunhar o que eu estou falando. Era um crescimento avassalador. Né? E nesse período que o pastor Beto está, irmãos, várias pessoas foram levantadas no ministério. Tá? As igrejas, né, de Parnamirim, Nova Parnamirim e Zona Norte, elas nasceram dessa igreja aqui. Tá? São frutos do trabalho do ministério da nossa igreja. Tá? Então elas nasceram daqui da nossa igreja. E quase todos os ministros hoje que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, quase todos eles, com exceção ali, acho que do pastor Jackson, do pastor Alex, mas grande parte foram levantados, irmãos, pelo pastor Beto. Se não for levantado, né, tem ali uma centelha do ministério do pastor Beto. Então o pastor Beto levantou, irmãos, vários pastores, vários ministros, vários professores do Rema, porque como ele diz, ele fala, né, que o ministério dele, a nossa igreja, é uma plataforma, irmão, de lançamento de pessoas. Amém, irmãos? A nossa proposta, como eu falo, o nosso apóstolo Guto, não é construir um grande ministério, mas é usar o ministério para construir grandes pessoas. Então você está em um lugar, irmãos, onde a nossa, entre aspas, preocupação é o teu crescimento, é o teu desenvolvimento, é a tua prosperidade, é que você vá bem. Então esse é o interesse da nossa igreja, irmãos. Não é sugar você, amém? Mas é oferecer para você um ambiente onde você cresça e desenvolva aquilo que Deus confiou você para fazer. Amém? E desde lá para cá, irmão, nós somos uma igreja relevante aqui na nossa cidade. Né? Vários pastores, irmãos, procuram o pastor Beto para se aconselhar,
né? Alguns políticos procuram também, por causa da nossa relevância na nossa igreja, e você precisa estar envolvido nisso. Amém? Então, falando da nossa missão, visão e valores, passa o próximo, tá? A nossa missão é alcançar a cidade de Natal e o estado do Rio Grande do Norte com a palavra da fé e o amor. Essa é a nossa missão aqui nessa terra. É alcançar Natal e o nosso estado. Mas para alcançar o nosso estado, nós precisamos de quê? De pessoas. Precisamos de você, do dom que Deus te confiou. Amém? E a nossa visão é ser uma igreja que, medida e confessando a palavra, honra as autoridades, ganha vidas e desenvolve uma vida de oração em línguas com consistência. Então, se você faz parte da nossa igreja, você tem uma vida de oração, uma vida de honra, uma vida de confessar a palavra, de meditação da palavra. Amém? Porque é essa a nossa visão de igreja. Amém? E os nossos valores, são as marcas que nós carregamos como pessoa por fazer parte da igreja Verbo da Vida Natal no Alecrim. Que valores são esses? Diga: vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Ou seja, quem olha para você tem que ver isso. Quem olha para você tem que ver alegria e paz. Fervor de espírito. Ah, eu sou do Verbo da Vida faz 10 anos, nunca dei uma carreira. Não, está com problema de fabricação. Porque quem é Verbo da Vida corre, pula, rola no chão, baba, ora, cai, se alegra. Isso é o nosso normal. O anormal é não fazer isso. Quem está no verbo, que nunca deu uma carreira, não entendeu a visão, a missão. Nada, deu nada. Está deslocado. Mas quem entende, pelo menos tem um sorriso no canto da boca. Amém? Quem é verbo da vida tem uma firmeza doutrinária. Ou seja, a gente não come qualquer basculho no meio do mundo, não. Amém, irmãos? Quem é verbo da vida tem uma firmeza doutrinária. Não é enganado por qualquer vento de doutrina. Sabe o que está crendo. Porque tem a certeza que é o certo. Está comigo? Ah, Neide, será que esse negócio de palavra da fé é o certo? É claro. Eu tenho convicção disso. Porque um dos meus valores é firmeza doutrinária. Amém, queridos? Então, esses são os nossos valores que você precisa desenvolver na sua vida. Um dos valores também importantes é coração para servir. Ou nós servimos de coração. Não servimos porque somos obrigados a servir. Servimos porque nós entendemos que, como crentes, filhos de Deus, nós precisamos servir uns aos outros. Diga: coração para servir. Amém, irmãos? Pode passar o próximo. Eu quero te apresentar um pouco como funciona o nosso organograma aqui na nossa igreja, tá? Então, só para você ter conhecimento, nós partimos de uma diretoria. Nós temos uma diretoria da igreja, que são as pessoas que trazem, né, as direções, as propostas, os próximos passos, aqueles que trabalham em prol do bom funcionamento da igreja. Tá? Então nós temos essa diretoria. Abaixo da diretoria nós temos os pastores e os ministros. Né? Nós temos o pastor Beto como nosso pastor presidente e nós temos os pastores auxiliares. Qual é a função do pastor auxiliar? É auxiliar o pastoreio do pastor. Está bem claro, né? Então, o pastor auxiliar, ele vai auxiliar, esse é o braço de auxílio do pastoreio do pastor palhano. Então, todo pastor auxiliar aqui fala a mesma coisa que o pastor, tem que ter o mesmo coração do pastor, tem que ter a mesma disposição do pastor. Por quê? Porque ele é uma extensão do pastor para as ovelhas, né?
Atualmente, eu já fui líder de jovens adolescentes, hoje eu sou supervisor de jovens adolescentes. Então, a minha incumbência é ser voz do pastor para eles. A minha parte diante do pastor Beto é dar conta desse pessoal. Não é? Então, cada pastor ele vai ter essa influência delegada pelo pastor Beto para alcançar a sua vida. Tá? Seja em conselhos, seja em oração, direcionamento, dentre outras coisas que o ministério pastoral ele exerce. Eu sempre falo o seguinte, daquilo que eu puder, eu desenrolo. Se for muito difícil, eu passo pelo pastor Beto. Simples assim. Né? Você vem trazer uma pergunta para mim, é pecado tomar banho com sabonete? Aí eu desenrolo na hora. 5 minutos, a gente resolve o problema. Mas se for um problema muito sério, de que, é o seguinte, eu tô casado, eu sou divorciado, estou casado hoje, tenho 5 filhos com essa mulher. Mas eu entendi que eu preciso voltar para minha ex-mulher. O que eu faço? Eu digo, você vai marcar um gabinete com o pastor Beto, e aí ele vai te ajudar nesse sentido. Amém, irmãos? E porque cada pastor tem sua limitação. Isso é normal, todo mundo está crescendo e avançando. Amém? Mas os pastores auxiliares têm essa função de auxiliar mesmo esse pastoreio, né? Exercer a influência desse cajado pastoral que está com o pastor Beto. Tá? E os ministros estão auxiliando na parte da ministração da palavra. Tá? Quer dizer que o ministro não pode aconselhar? Não, ele pode aconselhar, dentro da limitação que ele tem como unção, como chamado e como propósito. Está comigo? Mas eles exercem também essa influência, esse ministério do ensino e pregação da palavra, que é justamente o chamado pastoral. Tá? E, por último, nós temos os líderes de departamento, que são aqueles que cuidam e lideram cada departamento da igreja, né? Aquele ponto de contato, né? Aquela autoridade imediata com cada membro, com cada pessoa que serve naquele departamento. Tá bom? Queria apresentar para você a diretoria da nossa igreja, né? O presidente da diretoria é o pastor Beto Palhano e Lucerna é a sua vice-presidente. E aí nós temos 2 gestores financeiros, o pastor Marcelo Diniz e o pastor Ranilson. Por favor, pastor Ranilson, fica em pé. Tá? Então, o pastor Ranilson, ele é o segundo gestor financeiro. Obrigado, pastor. E aí nós temos como primeiro e segundo secretário Riscristo Factori e Fábio Willi. E 3 conselheiros, que são aqueles que trazem aconselhamento, né, que ajudam as decisões da diretoria, que é Marcos Neves, Joca Júnior e o Ayrton Soares. Tá? Todos eles vocês vão conhecer no culto Verbo Conectar, onde essas pessoas são apresentadas. Tá bom? E nós temos também os pastores auxiliares, pastor Ediel, por favor, fique de pé, pastor Pedro Paulo, mais novato agora, pastor Nildo, por favor, fique de pé, e o pastor Ranilson são alguns dos pastores que estão aqui presentes, e você pode contar com eles, irmãos, para te ajudar na sua vida espiritual, no conselho e naquilo que você tem necessidade. Tá bom? Falando um pouco da nossa doutrina, tá? Passa mais um, e é importante que você saiba da doutrina desde agora. Para quando chegar, você está com 10 anos de igreja e fala assim, mas eu não concordo com isso. Mas está sabendo desde agora. Amém? A matéria envolve-se mostrar para você como nós somos, agimos, como nós conduzimos e também aquilo que nós cremos. Tá? Para depois a gente ter uma confusão lá na frente. Tá? Então, nós temos uma confissão de fé como Ministério do Verbo da Vida, você pode acessar lá no nosso site. Tá? Então, essas são as nossas confissões de fé. Cremos nas Escrituras, irmãos, e nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus. Tá? A Bíblia não contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está lá porque Deus quis que tivesse. Porque se ele não quisesse, não estava. Amém? Então diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no homem, na sua queda e na sua redenção. Cremos na vida eterna e no novo nascimento. Cremos no batismo nas águas e ele feito por imersão, dá um mergulho e levanta, e não com a cunhazinha na cabeça, tá? Que você mergulha e sai para batizado biblicamente, tá? E cremos no batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior ao novo nascimento.
Por quê? Porque tem algumas denominações que creem que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo é a coisa só. Mas não é. Tá? O batismo do Espírito Santo é a experiência após o novo nascimento. Tá? Que só pode ser batizado no Espírito Santo quem nasceu de novo. Pode ter gente que pode ser batizado no Espírito Santo na hora que sai das águas. Pode. Mas foi depois. Nem que seja um mergulho depois. Amém? Que é uma experiência posterior ao novo nascimento. Pode passar mais um. Cremos na santificação como um processo. Irmão, diga, santificação é um processo. Tá? Nós cremos na santificação como um processo. Cremos na ressurreição dos justos e no juízo eterno. Amém, irmãos? Todo pecador vai ter o juízo que merece, se ele não aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Amém? As atitudes que eles tomam será justamente retribuída no dia do juízo eterno. Amém? Aqueles que aceitaram Jesus estarão eternamente com Deus. E aqueles que não aceitaram a Cristo estarão eternamente com o diabo. Amém? Cremos no inferno e no castigo eterno. Irmãos, essa história de que o inferno é aqui, não, o inferno é muito pior do que isso. O inferno não é aqui não, irmãos. Não vai pensando, você não, né? Misericórdia, né? As pessoas não podem pensar que o inferno é pagode, mulher quase nua e cerveja. Não, irmãos. O inferno é ranger de dentes. É um fogo que nunca se apaga. Amém? E o inferno é literal, não é uma figura de linguagem. É literal, irmãos. Assim como a eternidade com o Senhor também é literal. Amém? Cremos na cura divina, ou seja, nós não cremos que Deus está do lado da doença, Deus está do lado da cura. Deus não precisa colocar em você uma enfermidade para te ensinar algo. Porque se Deus colocou em você uma doença para te ensinar algo, você corre o risco de morrer no meio da aula. Deus não precisa de usar a doença para te ensinar alguma coisa. Ele já te deu a palavra e o Espírito. Deus está do lado da cura. E também cremos na família tradicional. Pai, homem, mãe, mulher, filho, menino, cachorro, papagaio. Amém, irmãos? Como Deus fez. Homem, homem, mulher, mulher. Amém? É essa a família que nós temos. Mas você tem uma família que é um trisal. Não, nem é bíblico e nem é de Deus isso. Mas eles se amam tanto, o problema é deles. Não é assim que Deus estabeleceu a família. Amém? Passa o próximo. A nossa base doutrinária, irmãos, é a palavra da fé. Diga, palavra da fé. Tudo que nós cremos está fundamentado na palavra da fé, que foi um entendimento, uma revelação que Deus deu ao irmão Kenneth Hagin. Amém? Às vezes vocês têm colegas meus que são reformados que falam assim, mas vocês também idolatram Kenneth Hagin. Eu digo, e vocês também idolatram João Calvino. Estamos na mesma linha. Idólatra por idólatra somos iguais. Não, nós não idolatramos. Nós reconhecemos o ensino como divino. Paulo também eu também não idolatro. Eu reconheço o ensino dele como divino. Amém? Então, a nossa base doutrinária é a palavra da fé, irmãos. Se você quer congregar conosco, você precisa ler os livros de irmão Hagin. Precisa ler. Autoridade do Crente, Igreja Triunfante, o nome de Jesus. A unção da cura, compreendendo a unção, como ser guiado pelo Espírito. Toque de Midas. O irmão Hagin, ele é tão honesto na doutrina que ele traz como entendimento, que tem coisas que ele fala assim, eu acho que é assim. Ele é bem claro. Tem coisas que ele fala assim, não, isso aqui é bíblico, mas isso aqui são coisas que eu acho que é assim. Porque ele poderia muito bem pegar aquilo que ele acha e passar como bíblico. Não poderia? Não poderia? Poderia. Mas ele é tão honesto, porque ele é bem claro. Olha, eu acho que essa parte é assim. Amém, irmãos? Foi um homem de caráter, irmãos. Um homem fiel a Deus e fiel à doutrina, tá? Passa mais um.
Pode passar mais um. Nós somos uma igreja, irmãos, pentecostal. Diga, nós somos pentecostais. Ou seja, nós somos do fogo. Nós somos do manto. Nós somos daqueles orador, falador de línguas. Que profetiza, que tem visão. Você está comigo? Nós somos pentecostais. Amém? Agora, nós somos pentecostais que damos ênfase à fé e à cura. Diferente do pentecostalismo clássico. Nós temos essa revelação que Deus quer curar. Mas nós somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais. Está comigo? Ou seja, nós não temos negócio de batalha espiritual, regressão, cura interior, lavagem da alma. Nós não cremos nessas coisas. Na caneta ungida, na rosa ungida, no quilo de sal. Ah, só vai ser abençoado se levar o quilo de sal hoje da igreja. Quanto está, pastor, o quilo de sal? Está 150. Nós não cremos nessas coisas, irmãos. O nosso mover do Espírito, nós sabemos a hora de começar e a hora de parar. Nós não ficamos possuídos pelo Espírito fazendo coisas que ninguém segura. Está errado. Nós sabemos nos mover. Sabemos como funciona cada dom do Espírito. Diga, eu sou pentecostal, falador de línguas. Amém, irmãos? Passa mais um. Tradicionalmente, só para a gente poder ter uma divisão aí, né, que você vai ver muito sobre, eu sou calvinista e eu sou arminiano. Né? Talvez se você nunca ouviu isso, você vai ouvindo em alguma postagem por aí na internet. A nossa doutrina ela está mais próxima do arminianismo do que do calvinismo. Tá? Existem alguns pontos do arminianismo que nós não concordamos, mas são muito poucos, mas a maioria da nossa doutrina está mais aproximada do arminianismo. Tá? E qual é a diferença? A diferença, primeiramente, na soberania de Deus. No calvinismo, eles falam que Deus é soberano e faz tudo como Ele quer, da maneira que Ele quer. E a gente que se torce para poder aceitar isso. Já no arminianismo, não. Nós acreditamos que Deus é soberano, sim, mas essa soberania ela existe juntamente com o livre-arbítrio que soberanamente Ele decidiu que seria assim. Amém? Então, para a gente não é um problema. Um problema, livre-arbítrio e soberania de Deus andar junto. Amém? A vontade humana. No calvinismo acredita que a vontade humana é totalmente escravizada pelo pecado e ela é incapaz de responder à salvação. Já no arminianismo não. De fato, o pecado ele atingiu a natureza humana, mas existe uma graça dada por Deus que nos habilita a respondermos à salvação, que é chamada de graça preveniente ou graça comum, que é a graça que opera em todo mundo. Seja pecador ou não pecador, é a graça comum sobre todos. Essa graça opera trazendo para essa pessoa essa possibilidade de responder sim ou não à salvação. Tá? A eleição, no calvinismo fala que essa eleição é incondicional, ou seja, aqueles que são salvos não dependem da vontade humana. Foi Deus que escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A pessoa que loucura, tu está aqui na igreja e nem foi escolhido para ser salvo. Aí tu congregou, terça, quinta, fez evangelismo, tudo isso, aí no final descobriu que não foi escolhido não para ser salvo não. Aí o camarada que está lá na cachaça, na bebedeira, está lá nas farras, o cara foi escolhido, e tu não. Que maluquice uma coisa dessa. Já a Armínio não. A Armínio defendia que a eleição ela é condicional. Todo homem foi eleito em Cristo. Mas ele só recebe essa eleição pela fé em Jesus Cristo. Entregou a sua vida a Jesus, está eleito. Não entregou, perdeu o mandato. Amém? Alcance da expiação. No calvinismo fala que
a morte de Jesus, Jesus não morreu para todos. Jesus morreu somente para os eleitos. Não morreu para todos. Morreu só pelos eleitos. Ele não morreu para o cara que foi determinado para o inferno. Porque não vai morrer em vão. Então ele morreu somente para os eleitos. Isso é que fala Calvino. Armínio falou não, que a morte de Jesus foi para todos. Ele morreu por todos. Até por aqueles que blasfemam, que não acreditam, que perseguem. Jesus morreu também por eles. Amém? A graça. Para Calvino, a graça é irresistível. Ou seja, você não tem como a não receber essa graça. Vai receber de goela abaixo. Quer queira, quer não queira, você vai ser salvo. Já para a Armênia, não. A graça pode ser rejeitada. Ou seja, você não foi obrigado a aceitar Jesus. Você aceitou porque você quis. Amém? Então você recebeu a graça, mas também tem pessoas que rejeitam a graça. Amém? E aí, por fim, a perda da salvação. Para Armínio, é impossível que o homem perca a salvação. Porque se Deus determinou soberanamente que você vai ser salvo, você vai ser soberanamente. Ah, mas eu não quero, não tem que querer não. Vai ser, pô. Então não tem como perder a salvação. Para Armínio, a salvação é possível de ser perdida. Amém? Vamos passar ao próximo, estou finalizando. Acho que mais 10 minutos eu finalizo. Do ponto de vista da escatologia, um ponto importante, nós somos pré-tribulacionistas. Tá? O que significa ser pré-tribulacionistas? Nós cremos que o arrebatamento vem antes da tribulação. Tá bom? Então nós seremos arrebatados antes. Ah, nesse mais negócio está tendo aí, né? Essas guerras, essa fome, aí o anticristo, né? Trump. Não, tudo isso não é tribulação. Tudo isso é uma prévia do que vai acontecer lá. A tribulação, irmãos, é cinco pandemias ao mesmo tempo. Juntando fome, é um negócio maluco. Que nós não teremos ideia do que será. Por quê? Porque seremos arrebatados antes. Não, Neitz, mas eu creio que a gente vai lá, vai passar, vamos ver o anticristo. Então, recebendo na sua casa o anticristo, tribulação. Eu vou estar lá arrebatadinho com Jesus. Lá nas bodas do Cordeiro, desfrutando. Quem quiser ver aqui o negócio se torando, não vou estar. Mas eu, irmão, vou subir lá com Jesus. Ó. Amém? Então nós cremos que a tribulação é antes o arrebatamento dessa tribulação, porque a tribulação é um juízo, primeiro contra Israel e depois contra os gentios pelos seus pecados. Por que a igreja não passa? Porque a igreja já foi julgada em Cristo Jesus. Não faz sentido passar. Amém? Passa o próximo. Sobre a soberania de Deus, irmãos. Nós não acreditamos que Deus controla tudo. Deus não está no controle da miséria, da maldade, dos atentados. Deus não está, irmãos, em coloio com Satanás orquestrando essas coisas. Deus não está controlando tudo. E a gente tem que pensar sobre isso, porque a gente fala assim, Deus sabia que você ia estar aqui nessa manhã. O que dá a ideia é que Deus te trouxe como controle de videogame da tua casa. Vai, levanta, abre a porta, entra no carro. Eu não sei se você sabe, mas você está aqui porque você quis. E quem não está? Não quis, tá? Porque você tem livre-arbítrio. Mas como é que Deus sabia que você está aqui? Pela sua presciência. Porque Deus é onisciente. Então Deus já tinha visto que você tinha escolhido estar aqui. Quando a gente fala assim, Deus te trouxe aqui para essa igreja, não está falando que Deus controlou você como a marionete te trouxe aqui, não. É que Deus inspirou você para estar. Mas se você não quiser estar, você também não está. Por quê? Você é livre. Você tem um livre-arbítrio.
Você tem o poder da sua escolha. Amém? Então Deus não está controlando tudo. Passo mais um. Nós, irmãos, não ordenamos mulheres a pastores. Ou seja, na nossa igreja não tem pastora. Ah, mas eu tinha um sonho de ser. Quebre logo o cajado. Porque no nosso ministério nós não ordenamos mulheres a pastora. Esposa de pastor não é pastora. Ah, mas eu escutei ali no corredor alguém falando. Você está autorizado para dizer para ela. Você sabia que na igreja não tem pastora? Amém, gente? Agora, isso não quer dizer que nós não reconhecemos ou nós não concedemos posição de autoridade para as mulheres. A vice-presidente da nossa igreja é uma mulher. Posição de autoridade. Temos líderes nos nossos departamentos que são mulheres. E você que é homem, deve obediência. Nós temos mulheres que exercem o chamado profético, de ensino, evangelístico. E fazem isso com muita excelência, com unção e graça dada da parte de Deus. Agora, quando se trata de chamado pastoral, nós não ordenamos mulheres a pastora. Por quê? Nós não temos exemplos bíblicos para isso. E a simbologia da igreja com a família tem que ter necessariamente o homem como um pai. Amém, gente? Mas, se você tem um chamado na pregação, um chamado no ensino para liderar, fique tranquila, você está no lugar certo para isso. Menos no pastoreio. Ah, mas tem uma pastora de outro ministério, nós respeitamos e honramos o cargo que foi confiado a ela. Não tem nenhum problema. Mas dentro do nosso ministério, nós não ordenamos. Passo mais um. Nós não cremos em batalha espiritual de ficar guerreando com o diabo todo o tempo, toda hora, lutando de igual para igual com o diabo. Não. A nossa batalha espiritual que nós cremos é uma resistência ao diabo por aquilo que nós já conquistamos. E nós já somos vencedores. Amém? Passo mais um. Da graça radical, irmãos, nós não cremos em nada da graça radical. Principalmente essa ideia de que você pode viver como você quer. Vai fazer no pecado, vai lá no pecado, porque Deus já aceitou. Deus entende? Não, Deus não entende. Jesus morreu pelo seu pecado. Não faz sentido você querer viver uma vida ainda no pecado, querendo que Deus entenda. Então nós não cremos em nada, irmãos, ensinado pela graça radical. Passa mais um. Reações ao Espírito. É muito comum você ver no nosso meio reações ao Espírito, tá? O correr, o rir, o cair, o pular. Mas essas coisas são reações ao Espírito Santo. Não é que a pessoa está manifestada com o Espírito, correu, não é isso. Não, ela correu ali possuída. Não é isso não. Quando a pessoa está correndo, ela sabe que está correndo. Então é uma reação carnal pela inspiração espiritual. Nós corremos na carne por inspiração do Espírito. Nós rimos, caímos por causa de uma inspiração do Espírito. É uma reação ao Espírito Santo. Então não fica pensando que é demônio, não. Fica tranquilo. São reações das pessoas ao mover do Espírito. Tá? Passa mais um. E eu quero te mostrar isso aqui para a gente poder estar finalizando. Para você entender como você é importante. Imagina que isso aqui é a visão, aqui está a visão da nossa igreja. Tá? Aqui está a visão da nossa igreja. Veja que nós temos duas peças e não torna muito claro a visão da nossa igreja. Mas na medida que nós começamos individualmente a nos envolver, pode passar mais um. Passa mais um. As peças vão se encaixando, cada um vai fazendo a sua justa cooperação. Vai passando, por favor. E aí a imagem vai ficando mais nítida. A visão ela vai se completando. Agora veja, dentro disso você tem duas peças que estão em preto e branco. Estão sem vida. Ou seja, você pode ter 80% da visão
concluída ou manifesta. Mas se aquelas duas peças elas tiverem sem vida, a visão não é a mesma. Mas quando você começa a se envolver na igreja, entendendo a sua parte, entendendo que você recebeu graça da parte de Deus para dar crescimento à igreja, o que acontece com a imagem? Passa mais um. A imagem ela é completa. A igreja ganha vida. Então você não pode ficar apático, se contentando em somente vir para a igreja aos domingos. Você fazer isso é como você está no meio da igreja desse quebra-cabeça, mas está em preto e branco. E muitas vezes essa desmotivação é por causa de traumas passados da igreja que você passou, do pastor que você teve, de coisas que aconteceram. Mas eu quero te falar uma coisa: isso é passado. Passou. Você está numa nova fase da sua vida agora. E há uma expectativa da parte de Deus de que você reative aquilo que Ele te confiou. Por quê? Porque é importante para a gente como igreja da Vida Alecrim. Nós não queremos você preto e branco na igreja. Queremos você com vida, colorido, manifestando graça, unção. Porque você é importante para nós, gente. Nós oramos pela sua vida. Nós buscamos saber como você está. Por quê? Porque nós não queremos apenas o teu serviço. Nós nos importamos em como você está também. Igreja não é um local que nós escolhemos. Onde é que eu vou comprar roupa? Na Riachuelo ou no Alecrim? Igreja não é um local que você escolhe. Igreja é um local onde Deus te planta para dar frutos. Você é plantado para dar frutos. E aí você começa aqui na igreja. Você não sabia nem pregar, nem falar. Tinha medo de... Olha, eu tenho mais medo do microfone do que de Satanás. Aí você começou plantado. Aí Deus começou a te dar habilidade, graça. Aí você começou a ministrar para os seus amigos, começou a pregar na reunião de liderança do seu departamento, aí começou a dar uns avisos, e agora você está pregando. O que foi que aconteceu com você? Você foi plantado. Ninguém foi chamado, irmãos, para exercer o chamado sozinho. Você é importante para nós. Sabe, irmão, você que está aqui nessa noite, que está nessa condição, você é a peça que está faltando no nosso quebra-cabeça chamado Igreja Verbo da Vida do Alecrim. Nós precisamos que você se encaixe e que você comece a se desenvolver. Amém, irmãos? Você foi abençoado nessa manhã? Está pronto para se envolver com essa igreja, irmãos, com essa visão? Glória a Deus. Queria chamar uma pessoa discipulada.